A palavra samurai significa servir, seguir o senhor ou acompanhar um superior para servi-lo. Há relatos de que eles passaram a servir os imperadores a partir do século VIII. Era um tipo de serviço palaciano. Eles ainda não exerciam serviço militar. A palavra boshi é geralmente usada como sinônimo de samurai. Aqui o termo significa guerreiro adestrado na arte militar. A classe samurai vai se constituindo no decorrer do século X e XI. Durante esses séculos, o imperador passou a perder gradativamente seu poder, e várias províncias passaram a surgir, cada uma com seu poder local. Para a defesa de suas propriedades, esses donos de terras provincianos, chamados daimyos, passam a militarizar suas defesas. Essa militarização tinha como objetivo se autoproteger, mas alguém percebeu que dava para usá-la para invadir a terra dos coleguinhas. Nessas condições, os governadores provinciais, funcionários civis nomeados pelo governo central, também são forçados a assumir funções militares e policiais e a organizar milícias armadas. As famílias mais importantes, como as do regente e do conselho principal da corte, criam departamentos militares para supervisionar os samurais. A nova classe guerreira nasce e cresce por causa da necessidade de enfrentar o desafio da época, a insuficiência ou inexistência da proteção policial. Convém lembrarmos que estamos diante de uma sociedade eminentemente agrária, na qual praticamente toda atividade econômica está ligada ou dependente da produção agrícola. Por isso mesmo, toda a tensão social, todos os conflitos, armados ou não, giram quase sempre em torno da questão da terra. Os samurais passaram a existir como uma casta guerreira, do século IX até o século XIX, tendo seu auge entre o período Kamakura, com a ascensão de Minamoto Yoritomo, até 1603, no chamado período Sengoku. A partir daí, essa classe vai entrando em lenta decadência, até ser proibida no final do século XIX. O samurai mais famoso de todos os tempos foi Miyamoto Musashi, um guerreiro que veio do campo, participou da Batalha de Sekigahara e iniciou um longo caminho de aperfeiçoamento. Ele derrotou os Yoshioka em Edo, atual Tóquio, e venceu o combate com outro grande guerreiro, Sasaki Kojiro. Também tivemos na história mulheres samurais, conhecidas como Onabu Geisha. Elas raramente aparecem em textos antigos. As histórias priorizam clãs e guerreiros do sexo masculino. No entanto, essas mulheres treinavam o manuseio de espadas e costumavam ser nomeadas Jito, que significa cabeça de terra, nome dado a pessoas que cuidavam e protegiam as terras enquanto os homens estavam ausentes. Um samurai não ligado a um clã ou daimyo era chamado de Ronin, que significa homem-onda. São também samurais desempregados ou que largaram a honra e não cumpriram com o ritual do seppuku. Durante o período do shogunato, os samurais ganharam privilégios sociais. Eles ficavam abaixo dos nobres, dos senhores feudais e dos grandes líderes militares, e acima dos lavradores, artesãos e mercadores. A classe dos samurais compreendia cerca de 3 a 8% do total da população. Destacava-se como casta por poder portar armas legalmente, as quais eram proibidas a outras pessoas. Eles também tinham a responsabilidade de manter a ordem. Os samurais tinham privilégios, como livre direito de ação. Diante deles, em certas ocasiões, as pessoas das classes mais baixas deviam lhes reverenciar, como ato de respeito. E com as pessoas de classe superior, eles tinham uma relação de sucerania e vassalagem, semelhante àquela da Europa medieval, entre os senhores feudais e seus cavaleiros. Entretanto, o que difere o samurai de outros guerreiros da antiguidade é o modo de encarar a vida e seu peculiar código de honra e ética. Os samurais seguiam um código rígido de ética, o Bushido. Os alicerces do Bushido são sobriedade, disciplina e lealdade. Bushi significa guerreiro e Do significa caminho. O termo agrega não só o sentido da luta, mas uma norma de conduta. Esse código, nunca escrito na íntegra, pode ser compreendido pela leitura de algumas obras, como o Livro dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi, e o livro Atrás da Folhagem, de Yamamoto Tsunetomo. Esses dois autores eram samurais que, no final de suas vidas, resolveram escrever sobre aspectos do Bushido. Para o samurai, cada dia deve ser encarado como se fosse o último. Por isso, a pessoa tem de perseguir a sabedoria, a honra, a coragem e o dever, como se não fosse ter mais nenhuma outra oportunidade de fazê-lo.
A sabedoria samurai está em saber viver plenamente o presente trilhando o caminho, o Do, para a elevação. A elevação é alcançada com disciplina, obediência e retidão moral. A luta por si não tem significado, não é o objetivo último. Ser guerreiro é mais do que ser hábil nas técnicas de combate, saber empunhar uma espada, matar o inimigo ou vencer uma batalha. A verdadeira vitória é aquela sobre si mesmo. Uma sólida combinação entre físico e espiritual. Ambas as dimensões devem ser cultivadas igualmente. Uma noção não existe sem a outra. É preciso exercitar o físico, mas sabendo que sem uma forte base espiritual, o verdadeiro samurai não existe. A ética samurai constitui-se também por referências do budismo, do shintoísmo e do confucionismo. Através do budismo, o samurai aprende o momento de matar ou morrer. Pelo shintoísmo, ele aprende sua ancestralidade e como se pautar com lealdade. Na batalha ele dá seu testemunho de lealdade lutando até o fim para honrar seu nome, dos ancestrais e dos descendentes, para não se envergonhar diante de si e dos outros. Quando seu senhor falece, quando perde uma batalha ou quando se sente envergonhado por alguma outra coisa, o guerreiro samurai mostra ser alguém honrado cometendo suicídio. Ritual conhecido como seppuku ou harakiri. Hara significa ventre e kiri, corte. Nesse ritual, ele cortava primeiro o ventre, considerado a morada da alma, longitudinalmente, da direita para a esquerda, e depois um pouco para cima. E ao final, depois de pedir, ele é decapitado por um subordinado. É um ritual porque há geralmente uma preparação prévia, com a escolha adequada do local, a indumentária de cor branca e testemunhas para presenciar o ato de honra. O harakiri combina a lealdade shintoísta com a atitude. A contribuição do confucionismo para o Bushido está na ênfase posta na obediência ao superior e na responsabilidade para com o mais humilde. Compreende-se que ajudando os outros ajuda a si mesmo, superando as fraquezas humanas. O caminho do guerreiro é de aprendizado permanente. A arte da espada é um capítulo especial na vida do samurai. Ela é uma arte porque extrapola o simples manejo da espada como arma, que garante a vida ou conduz à morte, mas é o símbolo que acompanha mesmo nos tempos de paz. Significa, na verdade, um modo de vida e a representação visível do Bushido. É a espada que identifica o seu dono. Cada samurai tem a sua. A katana, nome que se dá à espada do samurai, é confeccionada uma a uma por um artesão, que ao longo do tempo foram se esmerando para obter espadas que não se reduzem apenas à forja, mas que sejam um resultado de ter se dedicado ao máximo para aquela peça em particular. Depois de forjada, o mestre polidor irá dar brilho e o acabamento final. Todo o processo de forja e polimento leva de 3 a 6 meses. Depois ela passa para o acabamento final. A empunhadura é colocada cuidadosamente para dar sustentação à lâmina. Ela é enrolada com um fio de seda e sustentada por metal nas suas duas pontas. Ele é outro elemento de decoração, sendo enfeitada com laca ou com incrustação de ouro, formando desenhos dos mais variados, como plantas e cenas de batalha. As guardas e bainhas são hoje considerados objetos de arte, tal a variedade de temas, técnicas e materiais utilizados. Os samurais também usavam uma espada menor, a wakizashi, de cerca de 30 centímetros. Essa segunda espada era mais utilizada no ritual harakiri. O samurai de alto escalão lutava montado a cavalo e também usava o arco e flecha. Aqueles de menor patente lutavam no chão e usavam outra arma chamada naginata, uma espécie de lança. O samurai não usava o escudo, ele era protegido por sua armadura, com várias placas de ferro ou couro, atadas com seda ou couro que recebiam uma camada de laca. Quando as armas de fogo foram introduzidas no século XVI, os samurais passaram a usar placas de ferro por baixo da armadura. A riqueza e complexidade da armadura varia conforme a categoria ou hierarquia do samurai. Os mais modestos, por exemplo, não usavam botas, mas sim sandálias ordinárias confeccionadas de palha de arroz ou andavam descalços. Eles também tinham um capacete de aço com visor, decorado com uma espécie de asas dos lados. Elas eram destinadas a desviar golpes de espada. O capacete era ajustado no pescoço com um escudo semicircular, feito de 3 ou 4 placas de metal. Este capacete está frequentemente decorado com luxo, enfeitado na frente com chifres de metal entalhado e, às vezes, contendo efígie de bronze de um animal ou um dragão. A era Tokugawa e o shogunato acabaram em 1868, com a concentração do poder na família imperial e a abertura do Japão para o resto do mundo. Enquanto o país se modernizava rapidamente, alguns hábitos se pulverizavam.
Com a abertura dos portos, começou a entrar no Japão uma grande quantidade de armas de fogo. O governo, já instalado em Tóquio, organizou o Exército Nacional institucionalizado. A espada já não tinha mais utilidade como arma de guerra. Nem os samurais tinham mais espaço como guerreiros. Saigo Takamori é considerado o último samurai. Ele foi o líder de uma rebelião contra o Imperador Meiji. Com as reformas do imperador, cerca de 2 milhões de samurais, 6% da população japonesa da época, viram-se da noite para o dia obrigados a buscar outra atividade para sustentar-se. Takamori ainda lutou 8 meses contra o exército do imperador, mas acabou perdendo e realizando harakiri antes de ser capturado. Com as reformas introduzidas pelo governo Meiji no final do século XIX, os samurais perderam o direito de portar espadas, consideradas a alma do guerreiro, e deixaram de existir como classe social. Parecia não haver mais lugar para eles no país em rápida ocidentalização. Mas os ideais forjados ao longo de 7 séculos no comando do país não desapareceram tão facilmente. O caminho natural para os samurais era seguir a carreira militar. Muitos se alistaram como voluntários no recém-criado exército imperial. Se antes eles deviam lealdade ao daimyo e ao shogun, agora lutariam em nome do imperador. O legado dos samurais não se restringe ao campo militar. Tirando proveito do nível de educação acima da média, muitos ex-guerreiros conseguiram se destacar nas mais diferentes atividades, da literatura à ciência, da política aos negócios. Os grupos Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo, 3 dos maiores conglomerados empresariais japoneses, foram fundados por famílias de samurais. Os valores que formavam Bushido, como disciplina, autocontrole e perseverança, até hoje fazem parte das características mais associadas aos japoneses.